resultado de esterilizar, ou seja, de eliminar esses esporos, tá? Esses vírus em geral, tá? A outra forma que eu tenho de eliminar esses esporos são 3 formas, ou seja, temperatura, pressão e tempo. São essas 3 variáveis que eu vou usar para poder esterilizar um material, que vai ficar a cargo de vocês escolher qual temperatura, de acordo com o tempo e de acordo com o material. Tá? Com relação à água, né? Esse tipo de autoclave usa água destilada. Já eu vou explicar o motivo desse aqui usar água destilada e esse não usar. Tá? Vou só verificar um negocinho. Mas esse aqui é acoplado, né? Oi? É porque esse dali está acoplado a água já. Mas tem um pequeno probleminha. Essa autoclave aqui, se vocês verificarem ela, a resistência está aqui, ó. A água vai vir aqui nessa câmera. A água vai preencher essa câmera aqui, essa parte de baixo. Tá? Não oxidar a resistência. Tá. É bacana pra gente colocar uma Isso. água. Então, nesse caso aqui, a água vem direto aqui para essa câmera. Então, nesse caso, eu preciso trabalhar com a água já purificada, a água destilada, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, existe um gerador de vapor separado. Não sei se Ele vocês gera e joga pra dentro. Isso, Aí exatamente. é dentro igual manivela. Aqui é como se fosse uma panela de pressão e aqui essa câmera é separada da onde se gera o vapor. Aqui embaixo está o gerador de vapor e aqui em cima está a câmera. E nós chamamos de câmera interna e aqui câmera externa. Tá? Nesse caso aqui, eu entro com a água filtrada. Mas, vou falar a verdade para vocês, também é errado. Tinha que ser destilada também? Tinha que ser pelo menos com osmose reversa. Osmose reversa. Uma água com a filtragem com a osmose reversa. Que aí diminui a quantidade de princípios na água, né? De isso particulados, de Metais pesados, né? Metais pesados, óleos, calcário, argila, uma série de coisas que vai prejudicar o gerador de vapor. Se nessa água vier óleos, em geral, vai manchar o seu material. O seu material pode sair manchado, tá? Porque a água veio impura. E aquele filtro não é suficiente para tirar isso. Tá? Ele só tira partículas maiores. Então tem que ser destilado também? Deveria? Destilado não compensa nesse tipo de autoclave. Tá? Por quê? Nessa que compensa a água destilada, porque a água vem só para cá. A água da bomba de vácuo é separada dessa água. Você notou, né? Que você abastece aqui. Sim. Correto? E a água da bomba de vácuo, ela entra por aquela mangueira que está ali e sai pela outra. Tá? A bomba de água, a bomba de vácuo precisa da água para poder gerar vácuo. Tá? Não vou explicar por quê, porque não convém aqui, né? Mas ela trabalha assim, ela precisa de água para poder gerar o vácuo. Esse modelo aqui também tem bomba de vácuo, mas ela tem um gerador separado. Por ter o gerador separado, qualquer sujeirinha fica lá no gerador. Também não vai subir para cá. Tá bom? Mas por questões de durabilidade, questões de manutenções, seria bom que fosse osmose reversa, a entrada de água. Né? Isso gera custo, a gente sabe, né, que as coisas são difíceis, né? Com osmose reversa aqui, é quase que 1/3 do valor de um autoclave. Explica a osmose reversa, porque eu sei que a osmose é quando vai a favor do gradiente de concentração.
A A osmose reversa, ela vai ao contrário do gradiente de concentração, como é que é? A osmose é aquele princípio. Ela vai por onde tem mais substância. Tipo assim, ela vai. É uma osmose passiva, pelo menos. Ela vai onde tem mais substância. Por exemplo, o sal puxa água. Isso é um processo de osmose. Isso é um processo de osmose. O que é a osmose reversa? A osmose reversa. Ela não vai para onde tem o sal, por exemplo. Ela vai ao contrário? Vai ao contrário. Na realidade, existe uma membrana. E osmose reversa. Vou dar uma explicação bem simples para você. Como que a planta absorve a água que está lá nas suas raízes e a água vai alimentar as folhas lá em cima? É um sistema de osmose reversa. A água sobe. Entendi. Tá? No caso da membrana que faz a osmose, é feito do mesmo princípio, é mandado uma pressão através dessa membrana e ela consegue... É que puxa, na verdade, né? Suga. Oi? A osmose reversa é como se fosse uma coisa sugando, tipo, Exatamente. fora do padrão. Isso. E tudo tende a ir para um lado, Pela mas alguma coisa está gravidade. sugando. Exatamente. Tá? Então é uma filtragem muito mais perfeita, porque as moléculas da água atravessam uma membrana, pelas leis da física, né? Onde há pressão e o outro lado não tem pressão, então ela consegue escapar por isso. Então sai muito, ou seja, não tem particulado na osmose reversa. A água sai purificada, mas ainda assim não é destilada. Tá? O processo mais puro mesmo seria o destilado. Né? Na osmose é quase puro. Tá bom? Então assim, isso é uma questão de durabilidade, questão de investimento. Não tem, a gente entende muito bem. Mas aquele filtro que está ali não depende de vocês também. Depende da manutenção, fazer a troca a cada 90 dias, pelo menos. É trocado? Ah, é? É. Tá gravando. Então, a predial local teria que trocar, né? Né, Silvio? a predial. Predial local aqui da Monte Azul aqui, né? Monte Azul. A gente apenas recomenda, o pessoal põe no relatório que precisa fazer a troca, mas não é nós que fazemos, não é o pessoal que vem aqui que faz. Tá? É o pessoal da manutenção? Da manutenção predial que faz essa troca. Tá bom? Medial? Predial. Predial. Prédio. Edifício. Ah, sim, mas não É o marido pessoal da da Delita. Delita? É? Acho que ele passar Não sei se pra é ele. terceirizado aqui, né? É terceirizado. Né? Tudo Eles terceirizado têm aqui. que trocar. Tá? Então, com relação ao funcionamento, conforme eu falei, eu não vou ser redundante, né? Você já conhece o funcionamento, já trabalha com o equipamento. Então vamos passar ao posicionamento da carga. Dependendo da autoclave, se ela tem as grades corretas, o posicionamento correto de uma carga seria nessa posição. Colocar tudo juntinho, mas É assim, em pé. em pé. Mas tem Aqui. a embalagem onde está o papel para trás e o filme para frente, que nem aqui, ó. Quando tá isso, quando tá em pé, Porque se eu coloco, tem alguma diferença de eu colocar ela para cá ou para lá? Não. Não tem problema. tem assim. Tá? Agora, a melhor é essa, porque você, deixando ele na vertical, Porque o povo tava falando que se colocasse assim, podia encostar aqui na parede e ia queimar. ó, Aí foi orientado a colocar o material assim, deitado, sem encostar na parede. então, esse É o jeito errado. não é o jeito errado, é o jeito acessível que você tem no momento, porque você não tem a bandeja correta para fazer. E qual que é essa bandeja correta? Ela vem com os espaços vagos. É tipo um escorredor. Isso, tipo escorredor. Então Obrigado. tem que solicitar a compra. Exato. Tá? É tipo um escorredor mesmo. Não tenho verba para isso. E a ONA? Não me grave também, porque eu não estou autorizando de imagem. Você vai olhar. Eu sou uma Então, atriz. na falta dessa bandeja especial,
você fez o correto, foi essa posição, Uhum. tá? Essa posição tá errada. Tá. Queima um pouco. Acumula toda a água aqui. Uhum. Tá? E aqui não, pelo menos o papel é poroso e vai ficar úmido e a secagem no tempo e no vácuo também vai eliminar. Que é a intenção, né? Ficar úmido é a intenção, porque fica úmido e mata, depois seca. Não é Isso. Mas ele não seca totalmente. Nenhuma das duas máquinas, ela... O vapor para carregar a energia, ou seja, para carregar a temperatura, ele tem que vir com a água, né? Com uma Sim. máquina de água. Porque mesmo depois de 10 minutos ainda mantém molhado, úmido. Mantém, né? Aí o ideal é deixar secar na máquina, porque É. se você pega isso Sim. no caminho. Ela tem um ciclo extra, né? Você pode fazer Sim. de secagem. Essa tem, aquela não. Aquela não tem. Tá? Então aqui você pode optar, está muito úmido. Sim. Faz mais um, Mais só um- de secagem. sim. Aí a bomba de vácuo entra e melhora muito isso daí. Tá? Então, cara, estávamos conversando, os testes químicos de monitorização, vocês obviamente conhecem muito bem. Agora, o teste biológico, né, preferencialmente, nesse modelo de autoclave, deixar à frente aqui, próximo da porta. Tá? Não é pra colocar, porque foi orientado colocar bem no meio. Falaram que no meio é onde atingia menos pra colocar na porta. Tá, o teste biológico você vai colocar no lugar mais suscetível à perda de temperatura. Então, falaram que no Saber meio que tinha... todo o processo está sendo realizado com No sucesso. meio é o local que mais aquece. tem temperatura. Tem sentido, né? Tá Entendeu? bom? Se é todo o material que vai esterilizar, você tem que colocar onde você acha que vai chegar menos temperatura para ver se mesmo assim matou. Exatamente. Tá? Nas autoclaves maiores, aí você coloca no início, perto do dreno, no meio e no final. São grandes. Coloca as 3. Coloca Três, né? né? São grandes. Essa aqui é pequena. Vocês Então só na colocam porta. no local mais provável a baixa temperatura, que é a porta. Tá. Tá bom? Se alguém falou lá no meio, tá Então, o redondamente. indicador biológico sempre no centro, né? É sempre aqui próximo. Tá? Lá próximo da porta, Próximo. É, ele porta. falou porta, Tá. porta, porta. Tá? Nunca lá no centro. o integrador também. ou Não, o Na, integrador. em já cada é um- embalagem. O integrador. Vocês Vai usam dentro da aqui. embalagem, vai dentro do kit. Vocês usam aqui, né? Ah, vai Sim. dentro do, Em todas as do grau peças. cirúrgico. O Isso. integrador, no caso, é uma monitorização. Ou do campo, né? Desculpa. Isso. Né? O integrador você consegue fazer uma monitorização se houve pressão, se houve temperatura, né? E em relação ao tempo, tá? Deixa eu pegar um integrador. Tem aqui embaixo. Não, ele já trouxe, ele falou. O kit é... É o prof. Enquanto esse aqui é o integrador, esse aqui é só um monitorzinho mesmo, né? Esse a gente não fitinha tem só aqui. pra- Não. Dizer se passou, se não passou, pelo processo de... Deixa eu te falar. Teve... A zebrada, É igual. tá? Esse daqui, vamos supor, ele foi rejeitado se ele atingiu a temperatura, só ficou preto até aqui. Isso. Aí esse daqui eu tenho que processar de novo, certo? Quando ele fica até aqui, é porque lá dentro não houve a pressão certa ou não houve a temperatura além da Uma pressão? dessas variáveis falhou. Não tem como saber qual que falhou. Pode ter faltado energia durante um tempo. Você saiu, né? Deixou aqui esterilizando e você saiu. Aí faltou energia durante 5 minutos, depois voltou. E você não sabe. Aí ele não vai passar. Tá? Porque a variável tempo foi prejudicada. Tá? Pode acontecer bom, deixa eu explicar primeiro como funciona, aí fica melhor. Aqui dentro existe uma pastilha. Essa pastilha ela foi criada para ela fragmentar numa temperatura X com a pressão Y no tempo N. Tá bom? Então, são 3 variáveis. Quando ela estoura, junto a pressão e a temperatura, vão começar a empurrar isso num determinado
a faixinha num determinado tempo. Vamos supor que a pressão seja 127 graus. Então, isso aqui vai correr numa velocidade média, vamos dizer assim. A 121 graus, uma velocidade menor. A 134 graus, uma velocidade de tempo maior. Né? Se ela não atingiu aqui o aceitável, e não for o tempo, não faltou energia, não for o tempo, então nós temos um problema em algum sistema da autoclave. Resistência, válvulas, entrada de ar, alguma coisa aconteceu, tá? Aí vai ser prejudicado. O fabricante, ele determina, começou aqui a aceitar, eu não aceito. Para mim tem que estar do meio para frente. Tá? Então, quando acontecer isso, antes, ou ficar aqui no comecinho, você já tem que pedir uma manutenção. Tá? Porque tem uma falha no sistema. Pode ser em qualquer parte da autoclave, pode ser entrada de ar, pode ser resistência com problema, pode ser o circuito eletrônico com problema. Qualquer coisa pode prejudicar que essa temperatura não e pressão não atinja essa fita total. Então assim, é preferível sempre atingir total. Tá? Faltou um pedacinho? É aceitável. Mas abaixo do meio eu não aceito. Tá bom? Tá rejeitado. Eu prefiro que vocês chamem, como tem manutenção periódica, preventiva, vamos já sustar, né? E corrigir. Tá bom? Com relação, esse é o integrador, o monitor e o biológico já comentamos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora sobre segurança. Tá? Eu vim agora do... Alfredo ou Alfredo? Alfredo. Viemos do Alfredo e as meninas lá reclamaram que estava tomando choque. Ah, não, é essa daqui, ó, que dá choque. Agora ela parou, os meninos mexeram nela, mas ela tava dando choque. A gente passava essa parte aqui que dava choque e aqui também. Mas parou. Foi corrigido, né? Foi. Isso, então. Qualquer equipamento, no caso, principalmente autoclave, vocês vão pôr a mão, né? E se tiver dando choque, você tem que parar a autoclave. Não vai dar uma de super-herói, tá? Porque pode ser fatal. Tá? Se eu tiver aqui um curto em que a fase da rede esteja conectada com as partes metálicas do equipamento, você vai tomar um determinado choque. Dependendo da sua posição, você vai se repulsar, pode bater a cabeça aqui atrás, pode acontecer um monte de coisa. Tá? Então, se tu sentir qualquer coisinha, Esse aqui a Neva já tinha assinado. comunica a manutenção, comunica a empresa. Olha, precisa dar uma manutenção, está Eu dando vou choque. almoçar, vou deixar as coisas Tá. tudo lá na sala, tá? E lá estava um problema, nós brecamos lá, o pessoal já está corrigindo. Já Tá bom? Essa autoclave é a mesma coisa. Qualquer uma delas, por questão de segurança, você não pode tomar choquinhos. Tá bom? Muito menos. Sim. Outra coisa. Queria, né? Você usou no tempo. Queria, não quero. Nas nossas manutenções preventivas, que são mensal, tá? Os técnicos que vêm fazer a manutenção, eles têm umas tarefas a cumprir. Uma delas é abrir o equipamento e fazer limpeza em determinadas válvulas. Todo mês? Todo mês. Não, tá gravando, mas eu falo. Não faz não. Nunca fizeram. Só quando ela queimou. Que essa daqui queimou todo o material. Tem até as fotos aqui. Aí eles abriu. Não, abriu uma vez. Não é que abre sempre. Ele abriu uma vez essa daqui porque ela pegou fogo no material. E aquela dali ele tirou também uma vez só. Ele abriu ali pra ver. Tá.
Adriana, toda vez que ele vem fazer manutenção, Eu tô ele aqui. vai pra de lá. Então, assim, o técnico não pode chegar e a autoclave está funcionando. Ah, beleza. Não. Ele tem que vir, tem que analisar a autoclave, tem que tirar. Ele só vem Mas eu vou esperar. Isso. Isso mesmo. Legal. Eu Não é tenho que sempre passar o que é tem. correto para vocês. Correto é isso. E vocês, se não ocorrer, vocês podem reclamar. Tá? Conversa com a gerente e pede para o técnico vir fazer o serviço correto. Uhum. Tá? Existe um checklist, ele vai fechar esse checklist. No checklist vai estar escrito lá o que ele tem que fazer. E uma dessas coisas é isso. Ele também tem que, após isso, tá? Fazer essa limpeza, ele tem que testar. Olha, isso aqui é uma válvula. Olha, você está vendo que ela está suja, né? Então isso ocorre mensalmente. Ele vai vir, vai limpar isso, vai pôr a outra parte aqui, vai deixar limpinha e a autoclave com isso vai ter uma vida melhor. Isso aqui é uma válvula de segurança. Tá? Aonde vai isso aí? Vai aqui dentro. Nessa. Vocês não têm acesso a essa válvula de segurança. Então aqui tem uma válvula, pode não ser igual a essa, mas tem. Tá? Aqui tem essa válvula. O técnico abrindo, ele vai puxar essa argola, vai verificar se ela está movendo. Tá? Estando movendo, a válvula está boa. O que acontece? É uma válvula de segurança. Se eu tiver qualquer defeito, isso aqui tem que atuar, deixando o vapor que vai entrar aqui sair aqui, protegendo vocês, o equipamento. Né? Se isso aqui falhar, ainda existe uma segunda barreira de segurança, que é a própria guarnição. Tá? Essa guarnição ela vai escapar. Toda vez que tem um som diferente, eu saio correndo. Eu também. Eu não fico aqui, não. Eu vou confiar em você. No máximo eu desligo ali e saio correndo. Tá? Então assim, você Eu tenho medo dessa panela de pressão explodir. Que ela tava dando muito problema. Panela de pressão já explode, já acaba com tudo, né? Imagina outra Escapava ar, tanto essa quanto aquela dali. Então, deixa vocês seguras da seguinte forma, não precisa ter medo, porque essa válvula atuando ainda tem uma segunda proteção aqui, tá? Não vai acontecer isso. Mas se vocês ouvirem barulho estranho, desliga a energia. Sim, é o que eu faço, saio correndo. E deixa com a equipe de manutenção, tá bom? Não vai dar uma de super-herói. Deus porque que me livre. super-herói também morre. Exatamente. Tá? Então, é isso. Então, tudo que eu estou falando aqui É igual. Também, tá bom? É um pouquinho maior, mas é a mesma coisa, tá? Então, por questão de segurança, gente, ela está bem coberta, tem garantias, mas é segurança a boa manutenção, tá bom? Então, o pessoal que faz a manutenção preventiva tem que realizar os procedimentos corretos. Porque isso faz parte da segurança e da boa vida do equipamento. Se eu fizer uma boa manutenção preventiva, esse equipamento vai dar menos problema, vai ser até melhor para a empresa que presta manutenção, porque vai gastar menos. Né? E vocês vão ter o trabalho de vocês mais eficiente. Tá? O outro assunto seria sobre limpeza. Mas limpeza, essa limpeza externa, eu estou vendo que o equipamento está bem cuidado, está bem limpinho. Então isso vocês já fazem. Então eu vou estar repetindo algo que eu sei que vocês fazem. Tá bom? Vocês têm assim alguma dúvida com relação ao funcionamento ou alguma parte técnica, sobre teste biológico, sobre fator F0, qualquer coisa, se vocês tiverem, pode perguntar. O que é o fator F0? Fator F0. Fator F0 é um cálculo que é feito baseado em 121 graus. Por exemplo, é baseado em tempo. Essa autoclave, ela realiza a esterilização de um material em 20 minutos. Vamos supor, não, em 10 minutos ela esteriliza um material a 121 graus. Quanto tempo eu levaria
para esterilizar esse mesmo material em 131 graus. Tempo Em, vezes. em 134 graus. Né? Então o F0 é isso. É um cálculo baseado em 121 graus. Se esse material que eu usei aqui levou 20 minutos em 121 graus, quanto tempo vai Temperatura levar vezes tempo. Uma temperatura uma maior. temperatura maior? Tá? Então o F0 vai estar lá, F0 10. Significa que esse material vai levar 10 minutos numa temperatura X. Tá? F0 20. Eu esterilizei a 134 graus Em 20 minutos. e o F0 é 20. Só que eu usei 5 minutos. Veja bem, a 134 graus, 5 minutos deu um F0 20. Significa que esse material que eu esterilizei a 134 graus, se eu for pôr em 121, vai levar 20 minutos. Tá bom? Então, o fator F0, ele é um tempo calculado sempre em 121 graus. Quanto tempo levaria aquele material para ser esterilizado em 121 graus? Levaria 30. Em 134. Regra de 3. Quase que uma regra de 3. Só que existe um outro fatorzinho Z na regra aí que, se eu for explicar agora, complica tudo. Tá? Mas é basicamente o F0 é isso. Equação de segundo grau. Você diminui o tempo com alta temperatura, com alta temperatura, aí deu um F0 30. É como se fosse aquela esterilização a 121 graus e levaria 30 minutos para esterilizar. Tá, Entendeu agora? entendi. Existe outros, nesse cálculozinho existe o fator Z, que é o que determina a morte mesmo, né? Do microbiológico. Isso. É o que determina a morte, mas é um cálculo mais complexo, tá? Que não entra nessa continha aí. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo. É chato, né? Vocês já conhecem quase tudo. Não, também, não, né? mas é bom saber Tá? mais, a gente. Mas eu Ninguém quero nunca sabe passar tudo. aquilo que, né? Eu creio que eu passei alguma coisa que vocês não sabiam. Assim. Sim, muita Não coisa. sabia nada. né? Sabe do processo em si. O processo, mas Sim. o... Funcionamento. Não. Tá bom? Então é isso. A esterilização, basicamente, um trabalho de força, temperatura e tempo. Né? E se tivesse alguma pergunta a mais, eu estou disposto a responder. Mas, caso não, estamos encerrando.